Olá, pessoal, graça e paz. Mais um Pode Crer começando, para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irei deixar para vocês, como sempre deixo, um versículo na palavra do Senhor, que é a nossa bússola, que é a nossa direção, para que você venha meditar. Amém? Abra sua Bíblia e me acompanhe no livro de Salmos. Salmos 18 diz assim: Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador. Glória. Amém, queridos? Glória. Crie o hábito de leitura, crie um momento para você e Deus. As nossas vidas hoje anda tão corrida, nossa situação de vida, eu relato dessa forma, como nós estamos hoje enquanto pessoas, e nós às vezes esquecemos de tirar um tempo para o Senhor. Eu não tenho tempo, Cris, é muito corrido, eu tenho que trabalhar, eu tenho que cuidar dos afazeres domésticos, quando mulher, homem também. Mas se nós não criar um momento para você e o Senhor, não vai ter como você ter esse momento. É uma luta que você precisa vencer. E você só vai vencer se você lutar com todas as suas forças para estar na presença do Senhor, porque é necessário estarmos na presença dele. Amém, queridos? Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um Pode Crer, a mais um podcast. Hoje nós estamos na cidade de Barra do Choça, na terra do café, nessa cidade abençoada. Estamos aqui com o pastor Ivonei Lima, que ele hoje está como presidente, né, pastor, da UMEBAC, é isso? Estamos aqui à frente da UMEBAC, né, por um período, União de Ministros Evangélicos de Barra do Choça, e também no pastoreio do Ministério Vitória às Nações. Amém. Aqui também em Barra do Choça. Glória a Deus. Como ele já se apresentou, eu vou pedir para ele, pastor, como a gente tem o hábito aqui no Pode Crer, né, no nosso podcast, de perguntar, né, quem é o pastor Ivonei? De onde veio o pastor Ivonei? Né, se já nasceu em berço evangélico, ou se conheceu Jesus no decorrer da sua vida, se nesse período teve algum momento afastado do Senhor ou não. Como é que foi esse encontro com o Senhor Jesus? Olha, Cris, primeiro eu quero agradecer pelo convite. Nós que né? agradecemos. Algo muito importante, essa iniciativa sua, de estar fazendo esse tipo de entrevista. A gente tem acompanhado lá, né, no seu canal, as entrevistas que você já tem feito. E é importante isso, o público às vezes saber, né? Às vezes o pastor de alguma forma está ali muito aberto no púlpito, Sim. mas no fundo, quem é, né? Não conhece o sua pastor história, não né? conhece a Isso. história, por que está ali, né? Sim. Qual foi o propósito que Deus estabeleceu. E o Ivonei Lima, sou natural de Barra do Choça, né? Fui criado em fazenda, saí da fazenda com 20 anos de idade. Sim. A gente já foi para um povoado Cafezal, é bastante conhecido aqui no município de Barra do Choça. E aí a trajetória vem desde a infância. Eu nasci em um lar católico, um lar católico praticante. Né? Sou muito grato a Deus pela vida da minha mãe, Iraci, quero mandar aqui um abraço. Amém. Meu pai, Ivo, Mira, quero mandar um abraço para eles. Sou muito grato a eles, porque desde a infância eles me encaminharam pelo caminho do Senhor. Né? Amém. Então, trilhando ali a fé católica com muita responsabilidade, com muito carinho, com muito amor, cuidando, né, de certa forma, da obra de Deus. E eu fui criado nessa trajetória, sendo levado para a igreja, catequese. A gente foi passando pelos processos, né, que tem de crescimento, de agregação espiritual da Igreja Católica. Sim. E eu fui passando por todo esse processo criado na igreja, sempre nesta orientação, né? Família constante, todos os finais de semana, no meio da semana, sempre tinha as reuniões, as atividades da igreja ali em Povoado Cafezal, e a gente foi criado ali. Isso em um todo, obra social, né, envolvendo meu pai naquela questão de construção, de reforma de igreja. Então eu fui criado bem envolvido na obra. Bem envolvido na obra, né, na igreja.
católica. E isso trouxe, né, para a gente Uma direcionamento, base, né? uma base da parte de Deus, que só hoje assim a gente consegue entender, né, que Sim, Deus sempre tem um propósito na vida de cada verdade. pessoa, né? E quando a gente vai se deixando ser conduzido por aquilo que Deus vai tocando na nossa vida, ele sempre mantém o controle de tudo. E a É. gente sabe que no final tudo dá certo. Então, este grande propósito de Deus foi trazendo essa base. Eu era muito voltado mesmo, né, na catequese. A Uhum. minha catequista, Carmen Silva, quero também mandar um abraço aqui, mora na Fazenda Amém. Pedra Branca. Eita glória. Esse povo sempre envolvido, né, com os seminaristas. Sim. Eu sempre fui assim apaixonado pela obra missionária, né, que quando os seminaristas ingressam no seminário e passa Sim. aquele processo ali de estudo, e eles sempre fazem essa parte de estar nas comunidades, né, fazendo o treinamento, que é a parte prática, né, Sim. do seu estudo, da sua formação. E sempre vinha, ficava na nossa casa, ficava lá na roça, né, Uhum. passava os finais de semana, e a gente sempre ali alimentando aquela satisfação de estar servindo a Deus Sim. de alguma forma. E a gente foi crescendo e Deus nos conduzindo dentro desse propósito, como eu já disse, passando por todos os processos que tem de primeira Eucaristia, né? Uhum. Eu fui batizado na Igreja Católica com 4 meses, né, de idade, Uhum. não entendia nada ainda, mas tinha um propósito da parte de Sim, Deus, né? A verdade. fé da minha É. mãe foi o que deu início para que Uhum. me direcionasse, né, no caminho da fé, vamos dizer assim. Sim. E aí foi crescendo dentro desse processo. Aí chegou a época da juventude, e aí a gente sempre ligado ali. Minha mãe, por um longo período também, ela ficou à frente, né, da comunidade ali, como alguém que era responsável pelas Uhum. atividades de culto, vamos dizer assim, né, reuniões, né, da Uhum. Igreja Católica. E eu fui ingressando nisso, aí passou um período já dessas formações básicas da igreja, passei a liderar a rede de jovens, né, ali em Olha. Povoado Cafezal. A gente passou um período Uhum. liderando a rede de jovens. Então, só que vivia assim aquela coisa de que a fé, mas também lá fora, né? Entendi. É, era aquela questão de sair, às vezes, da igreja. Eu já cumpri minha obrigação, mas Sim. depois estava com os amigos, nos bares, né? Aquela Uhum. coisa de lugar pequeno Sim. mesmo. Às vezes, as únicas atividades que tem para quem exerce a fé, igreja, né? Sim. Religião, igreja. Isso. E tem aqueles que não frequentam, mas eu sou católico. Uhum. Alguns amigos eu dizia assim: você é católico, mas eu nunca lhe vi na igreja, e falava isso com eles, Aham. tomava aquele susto. E às vezes as outras atividades que tinha sempre teve no cafezal, ou igreja ou bar, Sim. não tinha outra. Então, Opção. assim, o divertimento era bar, era Sim. sinuca, era beber alguma coisa, era se Uhum. alegrar e tal. E aí a gente foi crescendo nisso, ficava nessa fase de igreja, saía da igreja, ia para o bar, cumpria a obrigação primeiro. Minha mãe sempre fala, né? Primeiro as obrigações, né? Sim. Com Deus, depois diversão. E aí isso foi formado em mim, Uhum. né? E esse zelo, esse cuidado pela obra de Deus, que também meu pai sempre teve, né? Na hora da reforma, na hora de fazer alguma coisa na igreja, a gente sempre estava ali envolvido. Eu, desde criança, acompanhei isso, foi isso que aprendi. Sim. Cuidar da obra de Deus, né? Cuidar das pessoas. Foi uma ótima formação, né, que o Sim. Senhor me deu. Então, na juventude, comecei a cuidar da rede de jovens, cuidar dos jovens, fazer reunião com os jovens, né, geralmente sábado à noite ou sexta-feira. E aí foi chegando o período também de colégio, né, ensino médio, Uhum. essa coisa. Aí, período de namoro, né, e aí, vamos lá. E sempre no desejo, no coração, fala, eu preciso fazer algo mais para o Senhor. Sim. Né? Aquele desejo de você sempre precisa fazer algo mais. Uhum. Né? A gente, na nossa concepção, eu digo assim, de religiosidade, a gente sempre quer fazer algo para agradar a Deus, Sim. ou talvez se justificar, querer se justificar. Uhum. Né? Uhum. E isso não existe, É porque verdade. quem nos justifica é o Cristo, Senhor. ele fez o sacrifício maior. Aí a gente ficava nessa concepção de sempre querer fazer mais. E aí vem um período de namoro e tal. Nesse período de namoro,
Eu também muito ligado, achava muito bonito, como eu já disse, a obra missionária. Achava muito lindo o trabalho dos padres, né? Que eles abrem mão de tudo só para servir ao Senhor, ficar à disposição do Senhor, abrir mão de família. Isso é algo de se admirar. Sim, né? Que não é para muitos, Não né? é para muitos. Realmente existe um chamado vocacional, a gente entende isso, eu sempre amei isso. Mas na adolescência, envolvendo essa questão de namora. Tive, durante um período da minha, eu digo assim, desse processo que Deus tem no projeto de vida, de um período de um relacionamento mais longo, que chegou ao final com uma frustração. E aí, nessa frustração, eu falei, eu acho que Deus quer algo mais de mim, eu acho que eu vou para o seminário. Sim. Então, eu decidi, eu falei, acho que eu vou para o seminário, depois de uma frustração no relacionamento de namoro, né? Aí, eu precisava concluir o ensino médio, e aí para ir para o seminário, precisava concluir. Aí eu fiquei nesse processo de concluir, inclusive estudava nessa época aqui no Dália, né? Dália Viana. Dália Viana. Tinha. E aí eu vinha, e nesse período de concluir o ensino médio, que era o terceiro ano, no caso, uma outra menina que eu conhecia de infância, e começou a se aproximar de mim todos os dias no ônibus, porque o ônibus, né, da escola sempre buscava, naquela época tinha van, buscava os alunos no povoado Cafezal, e ela cismou de todos os dias, sentava do meu lado, e conversa vai, conversa vem, a gente foi criando um vínculo, e daí a pouco ela começou a roubar de mim esse sentimento de que eu poderia ir para o seminário. O seu intuito de ir para o seminário era para ser padre? Sim. Viver o celibato, no caso que falam, né? Isso. Depois de uma frustração de relacionamento. Não era por ver que era um chamado, né? Mas é porque o senhor se frustrou de tal modo, eu achava você não quero mais. Essa questão. Eu falei, mas já gostava. Eu me frustrei, Deus tem um propósito maior. Entendi. E eu entendia isso. Queria entender isso, né? A gente sempre está na busca, quando arde no coração algo da parte de Deus, sempre foi maior esse desejo de servir ao Senhor. Eu falei, vou nessa. E nesse processo, a pessoa que hoje é minha esposa, roubou do senhor esse desejo. Roubou de mim esse desejo, e de repente eu me vi convencido de que poderia fazer as duas coisas, eu posso fazer as duas coisas, porque a família também é muito importante. Né? E aí eu fui conversar, sempre na igreja, fui conversar com o padre, ele falou, não, mas existe a possibilidade do diácono permanente, né? Que é o padre que ele pode... ele não é padre, ele é um diácono que ele serve na Igreja Católica, que ele pode se casar, pode constituir família, porém ele precisa ter uma independência financeira. Depois de 10 anos de casado, ele pode ser consagrado a diácono, diácono permanente. Aí desenvolve praticamente as mesmas atividades do padre, né? E aí, essa novidade que o padre me falou do diácono permanente, eu falei, então eu posso me casar. Só que o processo era longo, do casamento até chegar um diácono permanente seria 10 anos de casado, né? Com bom testemunho, aquela coisa toda, independente financeira. Aí, beleza, mas me encantei aí por essa novidade, chama-se a Zenate, né? Tá lá em Gênesis 37, 39, vai falar, né? De Azenate, esposa de José, governador do Egito. E aí a gente começou a namorar, e aí eu falei, não, isso mesmo, eu vou me casar. Eu não vou esperar mais muito tempo agora. Aí pedi esse processo de namoro até casamento. Foram 11 meses, né? A gente namorou uns 6 meses, aí eu fui lá pedir casamento. Que bênção. E aí casei com mais 6 meses, 11 meses de relacionamento, eu me casei. Então ficou de lado essa questão de ir para o seminário, de ser padre e tal, mas continuei. O interessante nesse processo é que ela era filha, hoje é falecido, do presbítero Eurides, que era da Assembleia de Deus Missão, e ele já era presbítero há muitos anos no povoado de Cafezal. Então eu, vamos dizer assim, linha de frente na Igreja Católica, e agora noivo, prestes a se casar com a filha de um presbítero que reconhecido em toda a região de Barra do Choça, né, como um homem ali evangélico, né, de fé, um cara
bastante firme na sua fé, na sua Sim. caminhada, reconhecido, né, pela sua dedicação à obra do Senhor, e agora nós vimos nesse impasse. E agora, como que vai ser? E a menina encantada na época, casamento, namoro, como é que vai ser? Ela começou a parar de ir na igreja evangélica. Ela era cristã, ela evangélica. era cristã, criada na Assembleia de Deus, Sim. missões, e sempre com o pai, saía para fazer as questões missionárias nessas roças, bagageiro de bicicleta. Ela, mas aí chegou na minha vida, né? Eu de propósito. E agora, como é que vai ser? E eu muito fiel vamos dizer assim, a religião, sim, a doutrina criada igreja, ali, a doutrina, né, da minha igreja. Sim. Tal. Aí ela começou a distanciar lá dela e começou a me acompanhar na minha. Aí, um período acompanhando, saiu, foi frequentar a igreja a qual eu frequentava. Resultado que o pai dela, né, pediu casamento e tudo, programou tudo para fazer esse casamento e me entregou ela, um presbítero da Assembleia de Deus, 28 anos ali, né, apacentando ali a igreja evangélica em Povoado Cafezal, me entregou ela no altar da igreja católica, há 21 anos atrás. Sim. E aquilo dali eu não conseguia compreender. Como é que o cara evangélico, né, um presbítero que considera-se também um pastor, um líder evangélico, pega a filha agora e entrega para um cara católico roxo. Sim. No altar da igreja, né, católica, muito diferente, criações diferentes. E aquilo, assim, no momento eu não entendia, mas algo ficava, né, na nossa mente ali. Como é que vai ser isso? Beleza, mas tudo bem, foi. Ela continuou na igreja católica comigo, a gente casou. Agora já não liderava mais jovens, agora vamos dar um outro passo, assumir rede de casais, né, que é um grupo de casais na igreja católica. A gente continuou andando, um processo de 4 anos, mais ou menos, né? Foi 4 anos depois de casado, que veio a minha convenção. A minha convenção, na época, eu trabalhava para a prefeitura, trabalhava como motorista, né, de ambulância, e eu sempre, geralmente às madrugadas, o povo da roça é assim, às vezes ele tá doente de dia, mas tem que cumprir as obrigações de dia. De madrugada. Aí, quando é de noite, de madrugada, é que eu vou no hospital. Eu vivenciei muito isso. E aí, eu, volta e meia, era mais à noite no hospital. De dia tinha as agendas básicas do município, mas à noite aqui era questão de trazer gente. E no hospital eu conheci um amigo, ele era na época era vigilante do hospital, né? Vailson era cristão, e Vailson Novaes, quero mandar um abraço aqui, e ele começou, o evangelho ele tem muito esse impulso de não aguenta ver uma alma, né? Vou ganhar para Jesus, o dizer é isso, vou ganhar para Jesus. E aí começou conversando comigo e falando, e nesse processo eu comecei, né? Eu sou de um lar católico, fiz uma aliança até que a morte nos separe com a outra metade de mim, que é do berço evangélico. E aí eu comecei a ficar analisando, né, a realidade de vida do católico, do evangélico. Deus tocando no seu coração, né? E aí me aparece um cara que começa falando, né, do evangelho, falando, né, do evangelho. E aquilo começou a gerar uma mudança dentro de mim. Então eu comecei a estudar mais, que eu sempre fui de estar estudando a Bíblia, mesmo na igreja católica, eu sempre gostei de estar buscando na palavra de Deus. Só que nesse processo começou, dentro da palavra, me desvendar algumas coisas que antes eu não enxergava. Uma coisa é você ler, outra coisa é você meditar. Verdade. Né? Uma coisa é você ler por obrigação, outra coisa é você ler para conhecer a verdade. Realmente, né? Que é isso que está no meu status do WhatsApp, né? Que Deus venha falar com você, né? Isso, João 8,32, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, eu já adotei esse versículo na minha vida. Então, o processo é sempre estar realmente conhecer a verdade, né? Não é religião em si, não é denominação. Né? Jesus. Em que a minha fé está alicerçada realmente? Né? O que realmente vale a pena?
Sim. Se tudo que eu faço desde a minha infância, tentando agradar a Deus ou me justificar os meus pecados de alguma forma, mas isso não me... Que toda pessoa que ainda não aceitou, quem já aceitou já sabe, mas quem não fez uma aliança com Cristo sabe que existe um vazio dentro do ser humano que nada preenche. E ele busca de uma forma, alguns buscam os prazeres do mundo, outros buscam uma realização econômica, outro, e as pessoas buscam, mas aquilo nunca preenche. Quando verdade. Alcança, não preencheu. Não preencheu. E eu estava nesse processo, mano. Servir, mas está faltando alguma coisa. Então vamos para a verdade, vamos achar a verdade, o que é a verdade realmente. E eu, nesse processo, comecei a ser incomodado por Deus. Então Deus colocou pessoas no meu caminho que foi traçando esse processo, né? Vamos resumindo aqui. Assim, só um minutinho, pastor, porque eu sou muito curiosa. Como que foi essa adaptação da senhora Azenate, né? Ela passou a vida toda em uma igreja evangélica, e aí depois, para ela se acostumar dentro de um outro ambiente, ela se adaptou aos costumes da igreja católica? Como foi? Ela se adaptou um pouco. Eu acredito que até hoje foi por amor, né, meu amor? Algumas pessoas dizem que o amor é cego, então ela acho que ela fechou os olhos e falou, ele aqui e pronto, né? Então ela acabou, de alguma forma... Ela cumpria com as mesmas coisas? Ela cumpria com as mesmas coisas, assim, com o pé atrás, né? Ela fazia para me agradar, que ela sabia que algumas coisas... Aí com isso ela acabou me conquistando para Jesus, né? Não, aí... Não? Vamos lá, agora falando agora onde você parou aí. Aí onde é que é o risco, muitas vezes, queria até abrir um parênteses para isso. Por favor. Era nesse parênteses que eu queria chegar. Pronto. Do risco, né? A gente, às vezes, quando a gente gosta de uma pessoa, até no ciclo de amizade ou familiar, a gente, às vezes, conhece a verdade ou passa a conhecer, né? Um pouco da verdade. E por mais que você queira que as pessoas conheçam a verdade, você fica com com o pé atrás. A reação da pessoa pode ser que vai atrapalhar nosso relacionamento de amizade. Sempre tem isso. Tem. Que é que a gente acaba quando a gente converte, né? Realmente ao evangelho, a gente acaba até cortando alguns ciclos de amizade, perde alguns relacionamentos de amizade com amigos, alguns parentes, né? Vai tendo aquela dificuldade. E às vezes você, por medo de ferir, né? Da pessoa não entender realmente, você até evangeliza, mas você não aprofunda com medo de magoar. Eu acho que foi isso que aconteceu. Então ela não me cutucava muito nisso, não. Ela ficava na dela. Ficava quieta. Mas vai chegar no... Onde a gente quer. Na minha pergunta. Vai chegar na chave, né? Na chave, O que estava por trás disso. Sim. Então ela não interferia muito, mas ela, para me agradar, ela seguia. E em casa, no caso, depois de casados, na igreja, em casa, ela tinha o mesmo hábito como na sua igreja ou o hábito como outrora evangélica? Não, a minha esposa, graças a Deus, ela sempre foi uma pessoa muito simples, então eu me apaixonei pelo jeito dela. Então, jeito natural. Pelo natural, da simplicidade dela. Ela é, graças a Deus, até hoje. Aí eu me apaixonei por isso, então não influenciava. E ela não ficava, no caso, como o senhor, né? Não. Foi sábia. Não, ela foi sábia. O perigo disso aí, o parêntese que a gente queria abrir... É impor, né? Querer impor pro outro, isso. Né? Outra coisa, né? Que já falamos disso aí, que a gente segura aí o gancho, né? Que a gente vai continuar falando sobre a sua história. Muito importante, interessante demais. Mas o perigo de uma moça estar namorando alguém que não serve ao Senhor também, e ela sair, se desviar totalmente da presença do Senhor e não retornar. Ela teve esse privilégio, né? Ainda que o senhor era de uma outra religião, mas estava procurando servir a Deus. Mas existem pessoas que saem literalmente do mundão mesmo, né? Então está aqui o perigo, né? De você estar na presença do Senhor, criado no berço evangélico, e se distanciar pelo amor, não julgando Dona Zenaide, porque eu acredito que Deus tinha um propósito. Né? É assim, isso não é uma regra, mas ela pode ter um propósito, né? Como foi o meu caso também, que eu me afastei por um período, quando eu conheci meu esposo, e nos casamos, mas é algo que eu não aconselho.
né? sim, A sim, paixão foi tão grande, o amor foi tão grande que eu sim, esqueci sair da igreja. sim. Então havia um propósito. Então isso não é uma regra, né? As pessoas guardam, mas deu certo com Cris, deu certo com o irmão Ivonei, né, irmã Zanete, mas pode não dar certo com o outro, né? Sim, A gente sim. conhece muitas situações de pessoas que se desviam e já era. Aí existe um detalhe muito importante nisso, que é, saiu o corpo, mas não saiu o coração. Isso. Guardou o Guardou o coração. coração. Não, eu tenho aqui, apesar de ser um propósito de Deus, vamos dizer assim, eu tenho aqui um interesse próprio, particular, Sim. então eu vou abrir mão aqui da minha presença por um Uhum. período, mas meu coração está aqui. Tá aqui. Então eu acho que mais ou menos Mais ou foi isso que menos essa, aconteceu. Então, o coração E que não é com todo mundo. permaneceu E lá. Deus tem um jeito de tratar com Sim, individual. sim, a gente tem que entender. E não questionar. Por isso que a Bíblia diz que não devemos julgar ninguém, Não, né? Não exatamente. se pode julgar ninguém Verdade. pela forma, né, Isso. o processo que Deus tem na vida de cada um. É verdade. Né? A gente não deve julgar. Sim, Eu continuando, entendo muito agora que eu bem cortei isso. sua conversa. Né? Não, mas aí ela foi sábia nesse Que bênção. propósito, não interferia, não. A gente Sim. continuou as atividades da igreja, ela ia às atividades Uhum. da igreja católica, tranquilo, me acompanhava. A gente liderou casais Sim. na época. E aí eu ainda na igreja, antes desse processo de convenção, voltando aqui um pouquinho essa fita, aí liderando casais, eu também fui e fiz o treinamento e me tornei ministro extraordinário da comunhão eucarística. É isso. Quando eu converti, eu estava servindo como ministro extraordinário da comunhão eucarística na Igreja Católica. Então, eu estava nesse processo de convenção e aquela coisa, e até chegou o momento ali no hospital, a trabalho, Vailson conversando comigo e tal, e chegou um novo pastor na cidade, qual o Vailson estava congregando, né, uma igreja, a Vitória, né, que é a igreja que eu pastorei, o Ministério Vitória das Nações. Chegou a Vitória, no povoado, em Barra do Choça, estava iniciando essa obra, né, já temos agora 17 anos do MVN aqui. Amém. Em Barra do Choça, estava iniciando essa obra através do pastor Alzenberg Freitas, depois o pastor Alzenberg, como tinha a obra em Conquista, né, tinha a Vitória em Conquista, e trouxe um obreiro, hoje o pastor Emerson Amaral, um abraço para ele aqui também, figura importantíssima nesse processo, e aí trouxe para que ele pudesse cuidar da obra aqui, e Vailson estava nesse período também ajudando no início dessa obra, e aí uma determinada noite de madrugada tinha uma ovelha lá do pastor Emerson iniciando a obra, aquele gás que a gente tem do primeiro amor e tal. Isso. E ele chegou no hospital, de repente eu estava lá, Vailson estava a trabalho, e ele chegou para visitar uma ovelha, e Vailson me apresentou para ele. Me apresentou para o pastor Emerson, ele muito novo na época também, né? E apresentou, esse é o pastor Emerson e tal, nosso pastor aqui. Aí eu olhei assim, quando eu olhei, o pastor Emerson muito jovem ainda, né? 17 anos atrás, eu olhei assim e falei, porque aí voltou, naquele momento que eu estava em processo de convenção, né? Voltou no meu coração um desejo. Psicopal. Sim. Falei, irmão, se esse jovem é pastor, aí ligou em mim. Eu falei, eu sou casado, eu também posso ser pastor e servir como padre. Serve, sou pastor. A exceção é o celibato. Né? Aí ligou isso em mim, eu fiquei olhando assim, aí me apresentou, e a gente sentou no corredor do hospital. Sentou no corredor do hospital, a gente começou a conversar, e ele lançou um decreto na minha vida, né? Que o Laís acho que falou com ele que eu estava num processo. Aí ele lançou um decreto e ele falou, isso foi início de janeiro, mais ou menos. Aí ele disse assim, você crê que até fevereiro você vai estar com a gente? Amém. Aí quando ele falou assim, eu tentei escapulir, tanta responsabilidade que eu tenho na Igreja Católica. Sim. O cara tem a audácia de me fazer um desafio, decreto, um desafio desse. Você crê, esse era em janeiro, que até fevereiro você vai estar conosco. Aí eu tentei escapulir, aí ele falou, porque ele me pegou. Eu falei, eu vou empenhorar a palavra e eu... Aí ele falou, não, você crê? Você não precisa dizer se você crê ou não. Se você não crê, não tem... Aí eu falei, se for da permissão de Deus, eu não falei, eu creio, né? Eu falei,
Eu joguei a responsabilidade lá pra cima e falei, ó, se for da vontade, da permissão de Deus, sim. Aí, então vou morar. Aí Pronto. orou ali e tal. E foi uma resposta sábia. Então foi uma resposta sábia. Aí só que naquele momento ali já saí. Alguma coisa tinha acontecido diferente. É porque dentro do seu coração já gritava, né, o desejo de servir ao Senhor de verdade, estar na obra. O desejo de estar na obra. Isso. Então no corredor das portas eu senti algo diferente. Amém. Aí já veio o convite. Aí vai só a gente tá com os cultos ali, quem conhece, tem uma quitanda ali na rua da igreja mesmo, na esquina da igreja. Nessa época tinha estado um período no local, depois foi para ali, ficou um mês mais ou menos na esquina. E eu passava todos os dias com a ambulância, que era a rua que subia para o hospital, né? E na esquina, pequenininho, um local pequenininho. Então nós estamos tendo um culto ali e tal. Aí eu falei, tá bom, vai lá quinta-feira, não sei o quê. Aí eu fui. Isso aqui vai a público, mas eu estou falando uma verdade, eu não tenho que, né? Aí vou lá, tá bom, eu vou lá. Aí eu me programei quando foi na quinta-feira. Eu falei, amor, eu tenho uma reunião na Barra. Eu não falei o que era, que eu tava assim, meio, eu falei, vou tomar um susto. Sim. Ela saiu da igreja católica, da igreja evangélica, por causa de mim, foi pra católica, agora voltar de novo, sair da igreja. Então eu não quis falar nada com ela, eu tava caladinho no meu processo ali. Eu não falei, vou na reunião na Barra. E, beleza. Ela pensou que era até reunião política, alguma coisa assim. Aí eu vim. Quando eu cheguei ali na igreja, num local que é pequeno mesmo, local é uma quitanda hoje. Sempre teve o nome de papelaria, mas já foi quitanda, foi igreja, voltou a ser quitanda e é quitanda até hoje. Sim. Aí quando eu entrei, eu já senti algo diferente. Amém. Uma coisa que me surpreendeu muito, Cris, quando eu entrei pelaquela porta ali, eu lembro, numa quinta-feira à noite, em 2008, na quinta-feira à noite, aí eu olhei aquelas paredes sem nada. É uma realidade totalmente contrária da igreja que eu frequentava, porque a gente tem, o pessoal tem, né? Sim. As fotos, as imagens, toda aquela ornamentação, né, da fé católica, né? Que alimenta da doutrina católica. E quando eu não vi nada nas paredes, achou diferente. Eu achei diferente, eu fui impactado. Falei, que estranho. Estranho. Aí eu falei, realmente aqui não tem nada para motivar a minha fé. Tem que ser só fé mesmo. Não existe nenhum objeto, não existe nada. Aí eu já fiquei ali. Aí o culto aconteceu, eu achei muito lindo, mas assim, um local meio ainda tímido, não conhecia ninguém, aquela coisa toda. E ali o pastor fez o apelo. Estava no início da igreja é apelo toda hora, estava apertando gente por todos os lados. Não tem pra onde correr. Aí no meu coração, moveu. Aí eu falei, minha esposa não está aqui. Eu pensei, né? Falei, eu não vou levantar a mão, porque ela não está aqui. Mas no domingo, eu pensando comigo lá, na pressão do culto. No domingo eu venho com ela. Amém. E eu levanto a minha mão. Eu gostei daquele negócio. Foi muito bom. Aí voltei para casa, aí conversei com ela. Então eu conversei, disse, olha, um processo assim e tal, uma igreja evangélica e evangelizar e tal. Eu expliquei para ela a situação e falei, domingo nós vamos num culto na Barra. Amém. Quando eu falei domingo, nós vamos... Meu Deus do céu! Quando eu falei domingo, nós vamos num culto na Barra, ela já transformou, meu Deus. Parece que a alegria dela triplicou, assim. Ela já ficou naquela... Aí quando foi no domingo, a gente veio. Eu tomei uma moto emprestada lá na época e a gente veio de moto. Guardei lá na casa de Vailson. Ele morava pertinho. Guardei na casa dele, fui no culto e tal. Já foi mais bem recepcionado, né? Que as pessoas tinham vindo quinta-feira. Já estava familiarizado com o ambiente, né? E assim, né? Nos bastidores sempre tem, né? Ei, fulano vai vir, não. Pega ele. Senta do lado dele. Senta do lado dele e tal, aquela coisa. Eu já fui mais bem recepcionado, cheguei com ela, o culto ali acontecendo e tal. Aí na hora, e eu não queria nem saber de culto, eu queria saber do final pro apelo.
Porque eu queria dar o meu sim, Sim. e eu escuto, tá demorando Eita, demais. que demora. Quando o coração fica acelerado, Que maravilha. aí chega um momento do apelo, quando eu suspendi a mão, ela suspendeu Eita, também. glória. Meu Deus do céu. Aí foi um mover bênção, viu? sobrenatural. Aí o que aconteceu? Eu voltei para casa já, Amém. transformado, a mente disposto mesmo a mudar de vida, Sim. realmente. E aí eu tinha que mudar tudo. Eu tinha que mudar tudo, né? E as responsabilidades agora para entregar na igreja. Uhum. Como é que eu fiz um compromisso? Meu Deus, como é que eu fiz uma loucura dessa? Eu fiz um compromisso, sendo que eu estava cheio de compromisso. Sim. Você foi muito corajoso, né? E decidido. Mas no momento você não compreende, porque a pressão do Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é muito forte. Então é um momento em que o Espírito Santo ele se aposta de você e diz: você é propriedade minha, é eu que resolvo, é eu que... Não é decisão sua. Então sua mente fica numa loucura. Porque o Senhor deu liberdade a ele fazer isso, né, pastor? É isso. A mente fica uma loucura, só que o coração em paz. Então, amém. Aí voltei para casa no domingo, aí de manhã cedo saí para trabalhar. Deus já começou a ser no meu coração. De manhã eu saí para trabalhar. Aí eu disse para minha esposa, eu falei: olha, hoje você... Não tinha aquele negócio de telefone, muito telefone, essa coisa, não tinha nada disso. Sim, no WhatsApp, sim, é lá nem sinal tem no cafezal. Até hoje não tem sinal de telefone. Aí eu disse para ela: você vai na casa de todos os meus parentes, vai chamar seu pai e sua mãe, que nós vamos fazer uma reunião aqui de noite. Eu preciso falar para eles, uma coisa para eles. Você não vai dizer o que é, você só vai reunir eles aqui. Fui trabalhar. Aí voltei mais cedo e tal, quase 5 horas da tarde, tomei banho. Aí você deu o recado. Aí quando foi umas 6 horas, começou a chegar meus familiares, o pai dela, a mãe dela. Aí quando eu vi, estava todo mundo, porque a minha família paterna é quase todo mundo do povoado Cafezal, né? Há muitos anos estão lá. Sim. Aí minha família inteira ali em casa, aquela coisa, e meu sogro, minha sogra, e aí eu lembro até hoje, eu falei: eu preciso falar algo para vocês, algo muito importante. Fique à vontade. Enquanto a gente toma água, pessoal, eu quero pedir a vocês que ainda não é inscrito em meu canal, que se inscreva, comente, compartilhe ao máximo. Isso aqui é falar de Deus, é falar dos grandes feitos que Deus fez na vida do pastor Ivonei e que de repente alguém que você conhece está precisando ouvir essa palavra, esse testemunho, para que venha se encorajar também, para que venha se render ao Senhor. Então seja você um instrumento, encaminhe esse vídeo para o máximo de pessoas que vocês puderem e você se inscrevendo em meu canal, você vai estar ajudando o meu canal. E lá no Instagram é Cristiane Cunha. Por favor, me siga. Pastor, continue. Aí toda a minha família ali, e eu disse: eu preciso falar algo para vocês, quero agradecer que vocês vieram. Eu já estava transformado. Eu já tinha facilidade de lidar na igreja católica, em público, conversar. Maravilha. Então não tinha dificuldade, com a família, né? Era um treinamento. Aí, e todo mundo estava ali na expectativa de que eu ia falar algo de política, que eu ia talvez candidatar para vereador, e que eu já estava reunindo apoio da família. Não, todo mundo estava pensando isso. Olha. Todo mundo estava pensando isso. A expectativa deles foram frustradas totalmente naquele frustrada, momento. Aí abri a Bíblia, primeiro texto que eu preguei como evangélico, né? Não me esqueço até hoje, Mateus, capítulo de número 10, 37 por diante. Eu li o texto dizendo: quem não deixar pai, mãe, irmão, filho, filha por amor de mim, não é digno de mim. Eita, mistério. Aí eu li essa palavra e disse: olha, eu tomei uma decisão na minha vida, até hoje, até ontem foi assim, mas a partir de hoje vai ser assim. Eu estou comunicando a vocês, porque a minha família, pessoas que eu amo, sempre me respeitaram, sempre me consideraram, até hoje fazem isso. E eu tomei uma decisão, estou mudando de vida completamente. Não estou pedindo opinião. Eu fui bem inciso nisso. Não estou pedindo opinião. Eu estou dizendo que eu tomei uma decisão. Então eu estou comunicando. Aí, quando eu disse isso, aí começou.
o Espírito Santo tomou conta da minha casa, da minha sala naquele momento. E houve um quebrantamento tão grande. E quando eu vi toda a minha família chorando, Amém. todo mundo começou. E aí parece que eu fiquei energizado. Sim. Então todo mundo que vinha tocar em mim desabava. Amém. Eles lembram disso. É porque o Senhor entregou verdadeiramente para o Senhor a ponto de, tipo assim, eu não estou me importando com o que eu era. Com o que vai ser. Eu quero me entregar por inteiro ao Senhor. Então o Senhor, de fato, foi cheio do Espírito Santo. E é isso que está faltando no Evangelho hoje, né, pastor? Foi isso que aconteceu. Pode aí continuar. todo mundo desaguando. E aí, Cris, todo mundo me abraçou. Amém. Tudo bem. Você... Tudo bem. Naquele momento ali, né? Todo mundo me apoiou. Sim. Eu fiquei muito feliz com isso. Só que eu cometi... Aí foi uma outra experiência que eu tive com Deus. A primeira grande experiência que eu tive com Deus após fazer uma aliança com Cristo. Eu cometi, Cris, um erro muito grande. Uhum. Mas serviu. Sempre tem a oportunidade de contar. Sim. Na frente de todo mundo, porque todo mundo ficou em pé para aceitar, e o meu sogro, ele estava sentado no sofá assim. E eu, infelizmente, coloquei o dedo na cara dele. Sim. E eu disse: Eurídice, eu já estou há 4 anos na sua família. E o senhor nunca abriu a boca para me falar que eu estava errado. Eu exortei ele. Sim. Ele não me respondeu nada. Baixou a cabeça. Foi uma exortação, foi algo assim, de ímpeto. Impulso, né? Passou, beleza. Na madrugada, o Senhor vem. Fiz a visita. Peraí, filho, vamos conversar. E aí agora quem me colocou o dedo na cara foi Deus. E quando ele disse assim, quando falou ele, eu já lembrei o que era. Eu sabia do que se tratava. Ele foi o intercessor que eu levantei pela sua vida. Amém. Ele não falava, mas orava. Meu Deus do céu. Quando Deus me falou isso, eu quase enlouqueço. Podia amanhecer logo e já fui correndo lá pedir perdão a ele. Eu contei para ele, pedi perdão. Ele me abraçou e, meu Deus, foi algo... São as coisas da nossa intimidade com Deus que marca. Que marca a nossa vida. Sim. Às vezes a pessoa olha pra gente, olha pra sua trajetória, não sabe. Eu costumo dizer o seguinte, você quer ter experiências com Deus, procure ter experiências com Deus. Amém. Não se contente em viver somente de experiência dos outros. Não. Porque Deus está acessível através de Jesus. Verdade. Tenha suas próprias experiências com Deus e você verá. A palavra diz, se crer, verás a glória de Deus. Amém. E isso aconteceu. Aí daí para frente já, aquele auxílio. Aí eu queria estar na casa dele todo dia também. Não, ficava, já observava antes, mas agora. Sim. Processo de oração e tal. Um homem muito respeitado ali na comunidade. Barra do Choça é bastante conhecido aqui, todo mundo conheceu ele, né? E aí, deu nesse processo. Aí, isso foi segunda, aí terça, eu já na casa dele, minha vida mudou completamente. Amém. Aí, quando foi no sábado seguinte, na Barra, culto lá em casa. Aí, a igreja daqui, no sábado seguinte, já foi fazer um culto na minha casa e não cabia na casa, foi no quintal. Glória a Deus. A partir daí nasceu uma congregação no Povoado Cafezal, que está até hoje. Quando nasceu aqui, nasceu lá através de mim. Sim. Aí foi aquele processo de pessoas convertendo no Povoado Cafezal, muitas pessoas que hoje são convertidas lá, que estão em outros ministérios lá, e que estão até em outros estados, para a glória de Deus, se converteram nesse processo. Quando houve a minha convenção, houve também uma convenção
De em muitas. massa na localidade, igrejas foram sendo, né, avivadas, é um mover de Deus. A semente da oração, o fruto da oração do seu sogro. Um fruto. O fruto, ele Germinou. germinou e expandiu. É. E aí começou aquela coisa. E Deus começou, igrejas no povoado de Cafezal começou a abrir, bares começou a fechar. Amém. Inclusive no meu processo de caminhada, a igreja ali acontecendo na minha casa, todo sábado eu vinha para cá, domingo, sábado lá, vinha quinta, domingo, sábado lá. Sim. E os pastores acompanhando lá, né, esse processo, o pessoal acompanhando. E aí a igreja pode se envolvendo lá, não demorou muito para que eu pudesse também já estar à frente da congregação lá, Sim. né? Já tinha essa engrenagem, Sim. né, de cuidar essa e tudo. base, Então, né? lá e aqui. Uhum. Aconteceu algo também muito importante, que eu, como um bom católico na época, ainda coisa de primário, Uhum. segunda série, terceira série, eu gostava muito do ensinamento quando o Brasil foi descoberto, primeira missa. Sim. Né, primeira missa Uhum. ali que foi ministrada pelo Frei Henrique, né, Uhum. lá, né, em Porto Seguro, em Cabralha, né, Uhum. Em Vera Cruz. E aí aquilo me encantou. O Brasil foi descoberto por Porto Seguro. Eu tinha isso da minha infância, só que Sim. esse negócio começou a vir à tona, da minha infância. Sim. Então, por ter sido a primeira missa no Brasil realizada lá em Porto Seguro, de infância, da escola, Uhum. me nasceu o desejo de conhecer Porto Seguro. Só que isso nunca me foi possível. Uhum. Mas o que aconteceu? Eu converti dia 15 de janeiro, que eu dei o sim mesmo, dia 15 de janeiro de 2008. Uhum. Aí, em fevereiro, a igreja tem um projeto, né, de libertação que nós chamamos de um encontro com Deus. Quem já Amém. passou sabe. Em fevereiro teve um encontro com Deus, eu converti dia 15 de janeiro. Em fevereiro teve um encontro com Deus. Uhum. Dia 4 de fevereiro, no encontro com Deus, eu fui batizado no Espírito Santo. Amém. Glória a Foi Deus. algo extraordinário. Amém. Né? Algo que eu via na Bíblia, mas que eu não acreditava tanto. Sim. Que negócio é esse de línguas estranhas, de não sei o quê. Mas eu estava aberto para entender isso. Sim. E receber isso. Fui batizado no Espírito Santo, 19 dias depois de convertido. Uhum. Né? Que bênção. E voltando aqui, e eu tinha desde a infância o desejo de conhecer Porto Seguro, porque foi a primeira missa, era coisa da minha fé, Sim. infância. Aí, quando foi em abril, acontecia em Porto Seguro, através do apóstolo René Terra Nova, o encontro de resgate às nações. Sempre acontece, né? Em Porto Seguro, não sei se você... Já ouvi falar muito, tenho muita vontade de ir. Em 2008, aí quando foi, em abril, Congresso Porto Seguro, Barra do Choça, o MVN fez uma caravana, nós fomos para o Congresso, aí eu em Porto Seguro. Olha que maravilha. Um sonho, um desejo de infância. Sim, sendo realizado. Veio à tona 2, 3 meses depois da minha convenção. Olha eu em Porto Seguro. Amém. Só que agora eu já não era mais católico. Eu não era mais católico. Amém. Mas eu estava lá, após a minha convenção, em um congresso de resgate das nações, ou da nação brasileira. Sim. Em um propósito ainda muito maior do que aquele de 1500. Uhum. Verdade. Não é? Ele era só o início, né? Mas depois veio esse grande processo. Então, com a realização que Deus foi me surpreendendo, a partir daí foi me surpreendendo com grandes coisas. E a obra ingressou em Povoado de Cafezal. Alguns chamaram de louco. Que é normal. E a gente realmente não enlouquece, não é uma loucura normal, porque o apóstolo Paulo diz que é loucura, né? A sabedoria para o homem Deus natural, é loucura, para o homem natural. E assim, minha esposa sempre apoiou em tudo e já virou aquela loucura. E eu dizia, o povo está convertendo, o quintal não dá. E aí eu já corri atrás de um terreno, vendi minha casa, construí uma igreja. Olha. Lá em Povoado de Cafezal. E aí comprei o terreno, construí outra casa. Outro processo aí. Sim. Depois, né? Um processo longo. Isso aí foi um processo longo. Uma loucura. Tu é doido, minha família veio pra cima de mim. Tu é doido. Tu fez a casa para casar. Antes de casar tinha a casa. Depois converteu. 4 anos depois
vendeu a casa para fazer uma igreja, que loucura é essa? E agora? Dessa questão de casa, dessa loucura, depois que eu fiz outra casa, depois eu precisei ir a trabalho para conquista, outros propósitos de abrir obra. Deus foi trabalhando, foi abrindo obra aí, né, veio em Salvador, também, Conquista, Lagoa das Flores, alguns lugares que a gente foi implantando obra, não por esse ministério, porque quando eu fui para a Conquista, trabalho, eu acabei desvinculando um pouco, né, houve um processo assim de turbulência, como às vezes há, né, nos ministérios, e eu acabei ajudando em outro ministério e implantando obras e tal. Aí a gente acabou perdendo para esse ministério que eu estava, quando eu resolvi voltar para a MVN, a gente perdeu o local do cafezal. Perdeu assim, eu quis abrir mão porque alguma outra pessoa assumiu de outra denominação. Sim. Tá bom, deu continuidade ao trabalho, abriu mão. É o evangelho, né? Jesus diz que quem não é contra nós é por nós. Então, vamos lá. O importante é o reino num todo, né? O reino. Então, tá rompendo. Amém. Ficou, aí eu fiquei um período em Conquista, trabalho. Depois, alguns irmãos que não adaptaram na igreja saíram lá em Cafezal. Entendi. Aí quando eles saíram, e eu em Conquista, trabalho em outro ministério, vamos dizer assim, né? Acompanhando outras obras, não fixei em lugar nenhum, fiquei naquela de vai numa igreja, não adapta, vai em outra, visitando e ajudando. Um período curto, que isso não durou nem um ano. Não durou nem um ano, um período curto. Aí, quando algumas pessoas ficaram dispersas no Cafezal, Vails, que me evangelizou, pegou a família dele aqui da Barra, comprou uma casa no Cafezal, mudou para lá e abriu a igreja novamente, que é Vitória. Sim. Aí andou um período, mudou só de nome, mas a gente continuou tudo vinculado, e eu em Conquista. Aí um dia eles armaram uma reunião, porque eu estava sem congregar lá, assim, fixo. Sim. Aí armaram uma reunião lá na casa do evangelista Edson. E aí armaram algo lá e me chamou. Aí Edson me chamou para ir na casa dele, jantar. Então eu fui jantar, quando cheguei lá tinha mais uns 4 ou 5. Tinha Fábio, né? Fábio Prado. Chamo ele de apóstolo, é um braço direito, alguém que sempre esteve no MVN, lado a lado comigo. A gente já tem 17 anos, né? De caminhada juntos no evangelho. Alguns dispersaram, saiu, desvinculou, outros propósitos e tal, mas eu e Fábio andamos juntos até hoje, graças a Deus. Sim. Estamos aí nessa caminhada. E aí eles estavam lá e eles entraram na minha mente lá e disseram, rapaz, Vailson deixou tudo na Barra, voltou pro povoado para abrir uma igreja, para cuidar do povo que tu largou lá. Olha. Por que tu não volta para lá para ajudar ele? Aquilo pesou na minha mente. Eu falei, ih, rapaz, eu acho que eu fiz besteira. Aí eu voltei para ajudar o Vailson no Cafezal. Aí ele ficou um período, aí depois que ele fez, me entregou na igreja. Entendi. Ele me entregou lá. Olha. Novamente, ele me engatilhou, me entregou novamente. Aí eu assumi lá, aí passou um período, e a igreja lá andando e tal, não tinha, agora era local alugado, eu até nessas loucuras minhas, um período maior que a igreja, antes da gente construir, passou, eu tinha um amigo lá na praça, atrás da igreja católica, tinha um bar, e aí um dia, rapaz, a gente precisa arrumar um lugar, porque em casa, ficava encontrando nas casas, tal, não dá pra ir. Aí eu entrei nesse bar lá, uma tarde lá, de meio de semana, com um discípulo, né? Leonardo, até a evangelista Leonardo está em São Paulo agora. Entramos nesse bar, aí eu abaixei a porta, porque eu estava mais ou menos pastoreando. Sim. Baixei a porta do bar, pedi uma ficha de sinuca, que para muitos evangélicos escandaliza, né? Esse negócio aí, eu não sei não iria como vai entender. ser. Joguei uma ficha de sinuca, terminei a ficha, olhei pro dono do bar, que era meu amigo de infância, falei, tira as garrafas de bebida, que a partir de hoje aqui vai ser uma igreja, tira a banca também. Vou alugar o lugar. Aí ele deu risada e tal, aí eu falei, é mesmo? Eu falei, moço, a partir de hoje tá alugado, vou lhe pagar logo adiantado esse primeiro aluguel. Aí eu falei, vou reformar aqui tudo e tal, aí
abriu mão, ele pegou as garrafas, levou para casa dele, tirou a banca, eu tomei posse do lugar, saí com a chave de lá, depois Que dessa partida de bênção. sinuca. Sim, E aí a gente ficou congregando lá durante muito tempo, um processo. sim. Aí depois muita zoada na praça, muito som ligado, que ela atrapalhava muito os cultos, a gente com uma dificuldade, mas ficamos um grande período lá. Aí vamos ter que mudar de espaço, né? A gente fiz um desafio com a igreja lá na época, né? Direcionamentos e tal, sempre acompanhado aqui, vai os pastor Emerson, a igreja andando aqui também, né? Sempre acontecendo as atividades. E paralelo lá em Povoado Cafezal, que foi algo mais restrito meu, né? Deus movendo ali. Aí, Cris, mudar de lugar. E eu fiz um desafio para a igreja e um final de ano, uma virada de ano, eu fiz um desafio. Nós precisamos comprar um terreno. Sim. Nós precisamos comprar um terreno. E nós vamos fazer um desafio aqui de uma oferta específica até abril. Quando for abril, a gente precisa comprar um terreno em abril. Sim. Aí fiz um propósito, 4 meses e tal. Quando concluiu o final, né, da campanha, nós fizemos assim, uma campanha de 4 meses, nós adquirimos um valor razoável que deu para dar uma entrada em um terreno. Sim. A gente comprou um terreno. Amém. E aquela luta naquela praça, que todo final de semana um barulho, para fazer culto é terrível. Saindo dali, aí eu fui para outro bar. Eu tenho até fotos. Aí, outro bar. Aí, não, aqui agora vai ser uma igreja, não vamos alugar. Aí fechou esse bar para lá e nós ficamos lá nessa igreja até conseguir construir. Amém. Aí, nesse processo, Deus moveu no meu coração um dia uma ligação, por acaso, número errado, sim, WhatsApp, uma pessoa lá em Sergipe, uma mulher. A mensagem errada e tal, tudo bem, mas eu sempre naquele, você conhece alguém, Deus tem um propósito, Jesus nele. Aí eu falei, não, mas Deus tem um propósito, não foi errado não, Deus tem um propósito na sua vida. Amém. E tal, nessa cidade, não sei o que e tal. Aquilo, aí a pessoa se apegou a isso. Jesus e tal. Aí começou um processo, evangelizando essa pessoa, tem até as mensagens no Face, evangelizando, 2017 por aí. Aí ficou esse período, 2017, evangelizando, até veio o desafio. Mas e agora, como é que faz? E por que você não vem para cá? Em Sergipe. E eu com a igreja lá, a igreja andando, um negócio mover de Deus, e agora mandar quem? Aí reuniu, conversei com o pastor aqui, a gente mandou, né, 2 missionários para lá um período, mas precisava de alguém. Precisava de alguém. E eu comecei a ir, ficar indo, conheci o local, e ela falou, não, eu dou uma casa para vocês ficar, eu dou o local para fazer a igreja. Tudo na casa da pessoa, ela tem uma estrutura para poder fazer isso. Sim. Tinha casa, terreno do lado e tal. Aí dou um lugar para fazer a igreja, para congregar. Aí ela, agora você me ganhou para Jesus e não tem coragem de vir cuidar da gente, da minha família. Falei, agora complicou. A gente mandou os missionários, mas eles ficam um período, não deu. Falei, agora não tem ninguém para ir assumir lá. Sim. Aí ardeu no coração esse projeto missionário, vamos lá, e a gente Vitória às Nações, então bate sempre, a gente precisa ir, a gente precisa cumprir o ID, vamos lá, Deus mover. Eu falei, agora eu vou ter que ir, deixar a igreja com alguém, aí vim conversei com o pastor, a gente viu algumas pessoas que poderiam assumir meu lugar lá, né? E assumir meu lugar, e aí conversando e tal, aí Fábio Prado, com Nani, né, Cristiane, se disponibilizaram a assumir a obra lá para eu poder ir nesse projeto missionário em Sergipe. Aí eles foram assumir a obra e eu botei a mulher com as 2 meninas no carro e as roupas, só tinha isso para levar. Sim. As outras coisas, a gente estava no processo de pagamento do terreno e a pessoa que estava esperando receber o restante das promissórias falou, e agora você vai embora, você comprou o terreno, você vai fazer. E agora? Aí empurrei esses móveis lá nas parcelas, meus móveis no restante das parcelas do terreno, que tem o terreno. Olha. É só as roupas mesmo, e nós fomos para Sergipe. Um processo de 1 ano e meio a gente passou de evangelismo no Sergipe e tal, evangelizando, e
fazendo a obra de Deus, foi algo muito maravilhoso. Tem pessoas que estão na presença de Deus hoje, inclusive fazendo a obra de Deus. Glória a Deus. Até chegou a cumprir o ciclo. E aí Deus foi estreitando um negócio assim, as portas que estavam escancaradas, o povo andando e tal, mas para mim não estava. Tentei arrumar emprego lá, um monte de currículo, não aparecia nada. E eu aqui, com clientes, eu sou do ramo da construção civil, então os clientes me ligando aqui, eu 1 ano e meio praticamente me abandonei aqui. E o povo me ligando e lá nada. E eu, meu Deus do céu, eu comecei a colocar diante do Senhor. Tem um período em que eu comecei a voltar, né? Vim trabalhar, aí eu ficava uma semana aqui, uma semana lá, uma semana aqui. E minha esposa lá, segurando as pontas lá na obra, lá com as meninas. As meninas estudando, não podia vir antes, e aquela coisa. E o pastor Emerson, na época, que era o pastor, né, do ministério, e ele sempre dizendo para mim, rapaz, você precisa vir para cá, precisa voltar, precisa ter um projeto aqui, eu quero que você venha para Barra. Ele me falava isso, e eu, na época, já estava assim, né, me preparando, eu creio, ele já estava me preparando, estava orando a Deus, não sei. E ele dizia, precisa vir para Barra e tal, e se eu sair, e se eu morrer? Ficava naquelas posições. Falei, não, mas para mim vir, para você sair, eu não venho nunca, porque eu não quero que você saia. Eu dizia isso para ele, a gente conversava. Ele lembra muito bem disso. Para mim vir, para você sair, eu não venho nunca. Aí aconteceu que a minha esposa engravidou da Isadora, né? Que eu tenho 3 filhas, tenho Clara, Stephanie, tenho Ruth e tenho Isadora, que foi um presente que Deus me deu na viagem missionária. Minha esposa engravidou lá, e aí a gente, naquela coisa, vem embora, vem, não vem. Aí quando eu voltei para Conquista. Eu não quis vir para Cafezal, porque Fábio estava à frente da obra, eu não quis chegar novamente e atrapalhar, ó. Não quis vir para Barra, porque a proposta do pastor é vem para cá que talvez eu vou sair. E eu falei, não, eu não vou porque ele vai sair, eu não quero que ele saia. Fiquei em Conquista, mas depois foi indo, aí Fábio também conversou, disse, olha, já cumpriu e tal. Minha esposa grávida, e foi aproximando de ganhar a menina, de dar à luz, e eu precisava vir para perto dos parentes, que os parentes meus, os parentes dela, tudo aí, no processo de gravidez, finalizando. Aí eu voltei, apoio, né? Tive que voltar pro café. Aí quando eu voltei, Fábio andou um período e me entregou lá. Falou, você já voltou, assuma aí o negócio, né? Você mesmo e tal. Aí andamos um período junto, aí assumi, ele voltou para cá. Aí fiquei por ali e tal, ele ajudando e tal, a gente, né? Construímos a igreja lá, eu, Fábio, aí ajuda aqui do pessoal. De Barra, a gente construiu outro templo lá, nós temos. E aí eles também em processo de construção aqui nesse período também, né? Que foi muito tempo de aluguel. Aí construindo lá, construindo aqui, Deus foi abençoando isso. Eu assumi lá novamente. Quando eu assumi lá novamente, eu vim para cá um belo dia, um culto normal, vim aqui. Eu estava num processo de readaptação de novo com o povo, que eu tinha voltado de Sergipe. Inclusive, peguei o pessoal que eu tinha lá, e não tinha ninguém para assumir definitivamente. Encaminhei para Quadrangular, lá a cidade chamada Japoatã. Quero mandar um abraço, pessoal que for alcançado aí, nós vamos divulgar esse negócio. Verdade. Viu? Encaminhei eles para Quadrangular lá, e eles foram, muitos estão firmes até hoje, glória na caminhada cristã. E eu voltei. Aí, um belo dia, um culto aqui, aí o pastor decidiu abrir mão, cumprir o ciclo dele, e ele vai e me entrega a igreja, no culto aqui. O ministério geral, né? Aí, estou à disposição do Senhor, não era o que eu queria, mas o que está acontecendo? Não sei o que está acontecendo. Não sei o que está acontecendo. Para quem não sabe, já que nós estamos aqui falando de um testemunho, algo muito sério da parte de Deus, isso aconteceu num domingo que ele entregou a igreja, só que no sábado anterior, no sábado, à tarde, eu tenho um cunhado meu como testemunho, eu orei e depois eu falei para ele no final da tarde. Eu estava no quintal lá de casa, a bebezinha recém-nascida e tal, e eu orando ao Senhor, porque eu voltei, não sei, falei, eu acho que eu vou desvincular do MVN, não sei, vou sair do Ministério Vitória. Já estava tentando almejar, sei lá, desvincular, começar algo.
Aí eu orei, conversei com o Senhor e tal, vou me desvincular e tal, vou sair da Vitória, que é a igreja que eu estou hoje. Decidi sair definitivamente. Conversei com o Senhor no sábado à tarde. Decididíssimo. Orei. Aí meu cunhado chegou lá, recém-convertido, que eu estava acompanhando ele também, Daniel. Aí eu conversei com ele, que eu estava nesse pensamento, estava te orando a Deus. Quando eu fui, sábado à tarde. No domingo à noite, eu fui surpreendido aqui, o pastor me entrega a igreja. Eu falei, Deus, que negócio é esse? Eu não entendi. Aí não tem onde fugir. Não tem onde fugir. Aí, aqui naquele processo, mas depois que eu assumi a igreja, foi bem quando começou a pandemia. Então tem os ciclos, né? Deus vai colocando cada um no momento certo, naquele propósito. E começou a pandemia, quase eu piro, porque, meu Deus, agora assumi a igreja e o povo não pode congregar. E foi uma loucura para muitos ministérios, para muitos pastores. Né? Eu até ouvi uma ministração uma vez, inclusive, eu chamo ela de bispa, a esposa de Fábio, Nani. Ela até ministrou uma palavra assim, né? Paralela a essa questão da pandemia, como se fosse um dilúvio. Né? E realmente foi um dilúvio que aconteceu, né? No mundo inteiro. Então foi um período muito difícil de lidar com as pessoas, a gente também pastoreando e sem entender, cadê o povo na igreja, live, como a gente estava falando no início, né? Só através das lives, você sozinho, aquele monte de cadeira, uma pessoa filmando e você ministrando uma palavra, nem sabe se o povo estava assistindo, porque na realidade o povo não adaptou muito a isso, né? Essa questão. Mas foi um período difícil, mas foi um período bom para aprendizado. E a gente foi de novo reestruturando, voltou, foi passando, voltando. E a gente firmou de novo, estabelecemos os propósitos da igreja, que sempre foi desde o início. E estamos caminhando, né? Nesse processo aqui, chegou um momento de Deus colocar também na minha responsabilidade a UMEBAC. A União de Ministros Evangélicos de Barra do Choça. Quero mandar um abraço para todos os pastores, né, que caminham conosco, que oram por nós, que dizer que nós estamos juntos em nome de Jesus, né? A Ordem de Ministros, né? União, né, de Ministros Evangélicos de Barra do Choça, que o projeto é esse, é a união dos ministros, não é que junta as igrejas, porque a gente até entende que a igreja de Cristo ela não está limitada a denominações, né? A gente, por questão de organização e de chamado ministerial de cada um na sua denominação. Mas Deus olha de lá e vê a igreja dele. Ele não vê as placas. Então a gente entende isso, então é a união de ministérios. Nós andamos juntos, oramos uns pelos outros. Precisamos sim estar aqui, né? À disposição, lado a lado, a gente sabe da luta que é ministério pastoral, chamado pastoral, a caminhada. Às vezes nem a gente entende, às vezes pensar em desistir, muitos pensam, mas aí vem aquela palavra, né, em João 6, né? E aí Pedro vai dizer, para onde? Desistir para quê? Para onde iremos nós, né? Se só o Senhor tem palavra de vida eterna. Então, não tem como desistir. É caminhar juntos até que ele venha, até que ele volte. Esta foi a ordem dele, até que eu venha. Então, a gente continua caminhando e estamos aí, né? Nesse trabalho, no período, no ciclo que Deus determinar. Caminhando com o MVN, todas as atividades que tem. Várias pessoas. O Ministério Vitória às Nações é uma igreja que nasceu na visão celular, no período, não sei se você acompanhou essa trajetória da visão celular quando ela expandiu no Brasil, né? Acompanhei um pouco, porque eu congreguei numa igreja, a Batista Sião de Caetanos, que também é na visão, né, da célula, né? E eu achei muito interessante, né? Importante. Aprendi muito. Eu falo que o que eu aprendi hoje de honrar os meus líderes, né, de amar o Senhor, de declarar o amor que a gente tem para o Senhor. Eu aprendi na Igreja Sião, né, de Caetanos. Nós participamos de encontros lá né, ainda tem, que ano atrasado teve novamente, né? Aliás, eu estive novamente em um encontro lá no sítio da Sião, uma bênção de Deus, né?
Então, assim, eu conheço, né, mais ou menos, que a visão celular, ela trouxe um renovo, né, para a igreja. Um Teve um avivamento, né? avivamento, Um avivamento. teve aquele momento, alguns, Resistência, né? isso, uma resistência, e teve também aqueles exageros, né, que nós Sim, tivemos, sim, sim. né, alguns que exageravam, escandalizaram, outros mas não a visão aceitaram. celular é linda, é Alcançou maravilhosa. muitas almas Muitas para almas. Cristo, formou muitos líderes. Então, como eu Sim, estava dizendo, o MVN ele anda naquilo que sim, nasceu. A identidade do MVN é treinar líderes, né? sim, Inclusive nós sim. tivemos encontro em fevereiro, né? Nossos encontros Hum, eles estão sempre marcados período de carnaval, né? Aí é o sim, período que a gente faz o encontro com Deus. E aí, estamos em escola de líderes agora, o pessoal está na escola de maravilha. líderes. Então a gente mantém esse processo de, né, células Sim, funcionando, rede de homens, rede de casais, rede de ministério infantil, rede de mulheres, né, ministério de maravilha. intercessão, ministério de louvor, departamento de obra social. Então a gente tem esse povo todo aí. O povo de Sim, Deus precisa trabalhar. Se é largar nas costas verdade. do pastor, o pastor morre, É, infarta e a obra infarta. para. Então, Verdade. ovelha gera ovelha, e É. todo mundo tem que estar envolvido E eu na obra acho de tão Deus. importante essa visão, Sim, porque a igreja que ela é tão egoísta, vamos dizer assim, que fica naquela mesmice, não prepara líderes, e é sim, como o senhor falou, o pastor fica enfadado do serviço, né? Outros morrem mesmo, né? sim, sim, E a igreja fica linchada. Mas sim, quando você prepara pessoas para estar falando de Deus, pregando, sim. porque a igreja não é nossa, a igreja não é do É o pastor, é corpo, do né? Senhor. Tem as funções, As cada um tem sua funções. função. É E tem que verdade. descobrir o dom, a função, o chamado de cada um. Eu costumo dizer que acontece muito, Cris. É claro que eu não acredito na questão de divisão. Sim. Se tratando de reino de Deus, eu não acredito em Não, divisão. não. Eu acredito em Sim, multiplicação, né? verdade. Multiplicação. Mas eu vejo assim que acontece algumas coisas assim, às vezes prematura, não sei se eu posso dizer isso Sim, aqui, algumas coisas prematuras, por exemplo, o corpo, uma determinada denominação é o corpo, faz parte sim, do corpo, são membros. Deus distribui os dons, sim. né, as Uhum. funções, cada um descobre a sua função e E vamos procura desenvolver trabalhar. isso, fazer a obra, vamos É. alcançar vidas. Né? Mas, de repente, dentro de uma denominação, alguém se destaca em um dom espiritual. Sim. Acontece muito isso. Uhum. Aí a pessoa destacou num dom espiritual e aquilo chamou a atenção, ficou mais Uhum. destacado. Sim. Aí o que acontece? Ao invés de somar, a pessoa diz: não, eu tenho um dom, É. sobressair, sou mais do que o pastor e tal, eu vou abrir a minha. Sim. Aí às vezes a igreja começa a andar naquela deficiência, porque é aquele que recebeu um dom que era para avançar mais juntos, Sim. aquele que recebeu o dom diz: não, agora eu quero só o meu. É. E a Aí que tá o igreja perigo. aí É. começa de novo o processo. E é complicado porque às vezes não é na direção de Deus. E quando não é na direção de Deus, a tendência é não dar certo. Às vezes dá, mas Às vezes dá da maneira dele, ou até mesmo forçada, né? Uma maneira isso. E aí forçada. é onde, infelizmente, nós temos pessoas frustradas com o evangelho, né? Acontece Pessoas. muito Pode isso. ser que até se equilibra e amadurece pela Amadurece, infinita porque graça de Deus Deus. capacita lá e a Isso, né? misericórdia de Deus sempre, né? Exatamente. Mas, infelizmente, pode surgir uns que vêm trazendo problemas, né? Sim, sim. E Escandaliza o escandalizando o evangelho. evangelho. Acontece isso. É, Porque depois, na hora que a pessoa sai, abriu, aí a é, pessoa descobre que só com o dom dela a igreja não não anda. anda. É verdade. Porque é o corpo. Dos outros membros, Precisa dos outros né? Os dons. outros dons. Porque um membro Aí sozinho, ele não tem não como vai. funcionar. Então tem que ter esse Esse amadurecimento. Se a equilíbrio gente foi é. aprendendo isso, aprendeu Sim. isso, e a gente procura, então, todo mundo ocupa atividade na igreja, Amém. que seja da portaria à faxina, Sim. tudo é importante para Deus. Tudo Exatamente. faz parte do Faz corpo, parte. né? Imagina você Faz chegar na parte. igreja e a igreja estiver toda suja. Né? Como é que Tudo, vai fluir cadeira o suja, culto? tudo sujo, teia de aranha, não sei Verdade. o que, o chão sujo. Ué, aí ninguém vai Verdade. querer ficar ali. Cada Então tem um uma fazendo. pessoa ali que tem uma suma importância de Verdade. estar ali Para fazendo fluir faxina e tal, chega, tá tudo para limpinho. fluir o Então cada trabalho. um tem a sua função, isso é Função. importante. Quando as pessoas entendem isso, quando a igreja entende isso, a igreja rompe, Avança. a igreja avança, Verdade. né?
Então, E que não existe um dom melhor do que o outro, né? Porque fulano tem um dom X, o meu, o de limpeza. Gente, que eu falo que é um chamado, a pessoa limpar a igreja é um chamado. É um chamado. Né? Não é para todo mundo. Nem todo mundo consegue, não. Eu estou falando, eu me lembrando da minha mãe, eu aprendi a ser apaixonada pelas coisas de Deus e zelosa com as coisas de Deus com a minha mãe. Eu via ela limpando a igreja, eu chegava na igreja, né? Minha mãe hoje, né, não está mais entre nós, ela aprove Deus levar a minha mãe, tem 2 anos e pouco, faz 3 anos agora, em julho, e aí eu via a minha mãe com tanto cuidado com as coisas de Deus, ela ia limpar o chão, parecia que era assim, tinha que estar espelhando, era o paninho, era nos bancos, com tanto cuidado. Então hoje, quando eu chego na casa de Deus, seja onde eu estiver, estou com um copo de água, não posso deixar um copo de água aqui. Eu tomei água, eu tenho que jogar no lixo. Tem que botar no lixo. Se, né, não entro na casa do Senhor com chiclete na boca, porque eu não estou, não me sinto... Acontece isso. Né, eu não posso estar na presença de um juiz, de um promotor, mascando chiclete. Por que na presença dos reis eu vou estar mascando um chiclete? Aí eu vou tirar o chiclete, colar no banco? Não, porque eu vi a minha mãe tirando um por um. Dava trabalho, zelo, né? Esse da cadeira, do banco. Né? E essa importância, como o senhor falou, todos são importantes. Né? Quando está acontecendo o culto, todo mundo está envolvido. O culto, naquele momento, é como se você estivesse fazendo uma caminhada. Se a minha mão não ir balançando, eu não consigo caminhar direito. Né? Se meus pés não ir, eu não vou poder romper. O apóstolo Paulo falou muito sobre isso, né, em Coríntios, e tem também aquela questão do intercessor, né? Muita gente não gosta de intercessão, de orar. Porque é um ministério oculto, né? Mas é um ministério oculto, onde a pessoa não aparece, só lá nas regiões celestiais, das batalhas. Verdade. E aí, não. Mas também são de suma importância isso, que estão lá nos bastidores. Eu falo que é o alicerce, né, Como pastor? Eu fui exortado por Deus quando eu exortei meu sogro. Entendi isso, é de suma importância. Já que o senhor tocou nesse assunto, foi bom que eu queria lembrar para dar uma enfatizada nisso aí, para depois a gente falar mais um pouco adiante do seu ministério, falando sobre, né, o seu sogro. Há pessoas, no caso dele, muito prudente e inteligente, ele sabia que se ele fosse falar, não ia adiantar nada. Ele sabia que se ele orasse, fluía. Cria um inimigo, às vezes, se você não souber. Claro. Sem sabedoria, você cria um inimigo. E no caso dele, ele falou, a arma maior que eu tenho é a oração. Se eu for falar com ele, talvez geraria um desconforto entre ele, o senhor, a filha dele, né? Então, assim, ele falou, eu vou orar. Então, provavelmente, a batalha que ele enfrentou... Deus não deixou claro isso para mim. Foi grande. Não tenho nenhuma sombra de dúvida. Que bênção. A intercessão. Sim. Falando agora, voltando aqui novamente, falando sobre os movimentos que aqui tem, né? Aqui tem bastante movimento evangélico. Porque eu sou nova na cidade, né? Tem. Mas hoje mesmo eu fiquei sabendo, Cris, aqui tem marcha para Jesus. Falei, que maravilha, gente, que bênção. Tem a marcha para Jesus, é algo que acontece pela UMEBAC, né? A UMEBAC ela já tem mais ativa 26 anos. Essa união, pastor, tem reunião mensal? Como é que é? Nós temos reuniões. Que maravilha. Esporádicas. Porque assim, às vezes não dá. O ministério pastoral é algo muito corrido. Requer muito tempo de vocês. E assim, Cris, quando se trata, nós já estamos falando assim, de união dos ministros evangélicos de Barra do Choça. Então a questão de união não quer dizer que a gente tem que estar junto todo dia, até porque não tem como. Não tem como. Mas é aquela questão que a gente tenta colocar na mente do pessoal. Mas quando tem alguma você coisa... Você precisou... Vamos estar juntos. Vamos fazer uma festividade. Nós tivemos uma reunião recente agora mesmo, de um aniversário da igreja que vai ter, de uma igreja. Vamos lá prestigiar, vamos dar uma força, vamos juntar o povo ali para essa atividade, para a glória de Deus, para engrandecer o nome do Senhor. Isso é importante demais. Mas as igrejas têm muitas atividades internas também, a gente tenta, não sei por que isso, e também acho que não é tão certo, mas a gente tenta arrumar um dia na semana e não acha, porque todo dia tem atividade na igreja, uma coisa acontecendo hoje. Amanhã tem isso, amanhã tem escola de no MVM, todos os dias tem atividade. Não para, né? São grupos diferentes, a gente tem tentado direcionar isso, porque não tem como você, Cris, envolvida no secular, esposa, filha, mãe, né? Dona de casa, né? Talvez ter uma profissão e não tem como você estar os 7 dias da semana na igreja. Não tem.
Se dá uma coisa está Alguma descoberta. coisa está errada. Está descoberto. Eu não defendo essa Sim. bandeira. Também, eu sempre digo para as pessoas também. na igreja. Eu digo para eles, Sim. O ID não é aqui, o ID é lá fora. Lá fora. Você precisa, para ser o ID, para ser sal, você precisa Sim. salgar lá fora. É. Você precisa desenvolver relacionamentos lá fora. É cumprindo o ID, é indo. Sim. Indo na padaria. Falo assim, indo na padaria, indo para o colégio, indo para a faculdade, indo para o trabalho. É isso que você cumpre o ID. A gente estava falando sobre isso, pastor, no dia que o pastor Roger entrou em contato com o senhor para marcarmos esse podcast, a respeito disso, dos liderados, está o tempo todo, né? Dessa exigência, às vezes, de alguns líderes. Sim. Né? Eu já congreguei em igreja onde, se eu não estivesse no culto, era problema. Mas nem sempre eu podia estar. Como o senhor falou, eu tenho filhos, eu trabalho fora. Então, não é todo dia que a gente pode estar. Não significa que eu estou desviada, não significa que eu estou com falta de fé, que eu não estou buscando ao Senhor. Não. Né? Mas tem que ser prudente. Tem que ser prudente. Tem as responsabilidades da igreja em si, mas você é cristã em qualquer lugar onde você ir. Então, o evangelho é fora. E a gente conhece pessoas assim, não que a gente está dizendo que não seja importante o congregar, não é isso, né? É de suma importância. Culto ao Senhor. Isso, exatamente. Em massa, em comunhão. Mas não deixar outras áreas descobertas. Porque às vezes existem pessoas que estão ali de segunda a domingo na igreja, mas em casa está um caos. A família destruída, então. Né? Que é o seu primeiro ministério, é a família. E aí, totalmente destruído, porque você passa o tempo todo fora. Aí onde é que cria o atrito? Porque às vezes tem esposas que nunca vêm para Jesus porque o marido é envolvido. Ou os filhos, quero não, minha mãe só sabe meu pai. Isso, a gente ouve muito isso. Filhos frustrados, né? Dá muita atenção para uma coisa, esquece outra. Então a gente tem que entender que primeiro nas nossas vidas é o Senhor. É Deus. O Senhor está em primeiro lugar. Aí vem o cônjuge, né, a família, que as pessoas esquecem. Vai para a igreja. E muitos estão na igreja e estão esquecendo, inclusive, de Deus. Não pode. Né? Tá até sem comunhão com Deus. Às vezes tem. Que eu abordo isso, inclusive, na minha palestra, né, para pastores, que às vezes o pastor também precisa ter esse equilíbrio. Se você tem uma palestra para pastores, o Mebac. Tenho uma palestra maravilhosa. Cris Cunha. Isso aí. Ela está aí dando uma palestra para nós. Está à disposição. E aí, pastor, aproveitando esse gancho, marcar. Né? Pessoal. Tive esse inquietamento há muito tempo de falar um pouco com os pastores. Porque é um grupo que não é todo mundo que é igual. Eu não Ivanei. Essa mente aberta de ouvir. Existem pastores que eles estão retraídos, eles são fechados, eles não querem ouvir, né? Mas todas as vezes que a gente muda de um lugar para o outro, eu sempre levo uma bagagem, experiências, a cultura. E aí esses dias eu fazendo essa pergunta para Deus, né? Que às vezes até pessoas não me compreendem. Só que a gente não precisa ficar explicando. Se você sabe que é de Deus, muda quantas vezes for necessário, como o senhor, né? Teve a direção de Deus de ir para Maceió. Para Sergipe, teve a de ir para a Conquista, pronto, na direção de Deus, vai. A gente não tem que ficar aqui, porque o nosso lar eterno é no céu. Aqui é passageiro, a gente não tem que se apegar a lugares, né? Isso. Então, e eu fazendo essa pergunta, Senhor, eu mudo tanto. E aí, quando eu estava esses dias elaborando umas palestras secular, né? E aí veio na minha mente o Espírito Santo, sim, cadê a palestra para os pastores? Eu falei, é verdade, Espírito Santo, eu vou empenhar. Aí comecei a fazer, né, diante todos os tópicos que eu falo, sobre saúde emocional, psicológica, espiritual, até mesmo a sexual do pastor, dos pastores, foi tudo que eu ouvi na minha mesa, de pastores frustrados, com depressão, e não sabendo a quem recorrer, né? Porque pastor também é gente. Pastor precisa de ajuda, né? Precisa ser ouvido, né? E a gente acha que não. Cheguei ali com os meus problemas, o pastor precisa me dar a solução. Aliás, o pastor precisa fazer uma mágica. Eu falo muito também sobre a questão familiar. Existem muitos pastores que estão com o lar, infelizmente, totalmente destruídos. Não porque ele quer. Às vezes ele se envolve tanto na obra, ele se dedica tanto, como a gente falou, né, pouco distante, que acaba esquecendo da família. Aí vem os filhos frustrados, a esposa frustrada, um casamento totalmente já balançado, outros não tem mais nem jeito. Então é complicado, mas aí você vai mudar,
Em muitos casos, pode até não haver uma mudança, mas pode haver uma melhora. Uma melhora. E outros, pode haver uma mudança. E os futuros que virão? Pode, sim, já começar com equilíbrio. É porque o que acontece, Cris, na realidade, acontece aquela questão de que quebra o princípio. Chega um momento que a pessoa ela se torna responsável por um sistema, vamos dizer assim, um sistema. Sim. Nós estamos falando de igreja, Sim. sistema de denominação, Uhum. porque também a parte da igreja é muito sofrida, essa parte administrativa. Do físico, do Sim. burocrático, isso desgasta demais. Porque uma coisa é você poder fazer por conta. Sim. E outra coisa é aquilo quando você depende dos outros, depende do sistema, depende das leis, depende. Sim. Aí você, né? Uma coisa é fazer loucura pela fé, e outra coisa é você realmente depender do burocrático, depender das leis orgânicas, depender do. Aí você fica um pouco desgastado com isso, né? Porque pela fé você voa, vai para o outro lado do mundo. No reino espiritual você ultrapassa qualquer fronteira. Sim. No reino físico já existem barreiras. E aí a pessoa acaba quebrando princípios. Uhum. E o primeiro princípio que é quebrado é aquele quando Jesus diz: amar ao próximo como a ti mesmo. Mas aí você fica refém do sistema. E talvez não por amor, mas já por obrigação de sustentar, de responsabilizar, de dar conta de tudo aquilo, você dá tudo de si. Sim. Esquece de você. Esquece de quem está do seu lado, de quem anda com você, de quem dorme com você, de quem necessita de você, porque você quer dar. Você é engolido pelo sistema, pelo um sistema que você precisa se responsabilizar por ele. Sim. Você precisa dar resultados. E eu não sei se eu estou errada, pastor, se eu tiver, o senhor me corrija, né? Uhum. Mas eu não acredito em um ministério que sacrifica a sua família. Que você perdi minha mulher, meu esposo, mas não perco o meu ministério. Não pode. Então eu sou meio não assim... Não pode perder Cristo. Não pode perder Agora... Cristo. Né? Mas o ministério... Porque se você... Exatamente. Porque se você morrer, o Senhor já tem outro para colocar no lugar. Se você estiver doente, peraí, que tem pessoas... Aí é que entra a visão celular. Preparar líderes. Né? Que muitos são resistentes ainda à visão celular. E eu sou super a favor. Né? Acredito que aqui no Brasil, que foi o Reneta Renova que trouxe essa visão, né? Manaus. E assim, eu me lembro que quando eu conheci a Igreja Sião, eu saí de uma igreja da Assembleia e fui para Sião. Menina, fui um choque. Eu fui totalmente, assim, eu vou dizer até rejeitada, né? Na cidade que eu morava, anterior a isso. Quando eu cheguei lá, foi um choque para eles, né? Eu falei, gente, calma lá. A visão celular não é tudo isso que vocês estão pensando. Eu estive no encontro e é lindo. É verdadeiramente um encontro com Deus. Você é louca? Aquela igreja de Sião é uma igreja de louco. Eu falei, mas eu também sou louca. As coisas de Deus para o mundo, para o homem natural, é loucura. E aí eu comecei a falar, falei, gente, calma lá, não é assim, não. Aí eles começaram a compreender. Por isso que, assim, a gente tem essa abertura maior com relação a lidar com a obra, com as pessoas, a estar acompanhando os líderes, né? Porque eu nasci na visão celular. Bom demais. Então, quando você olha para uma pessoa, você olha para uma pessoa que está ali perdida no vício, no álcool. Sim. Você já olha com aquela compaixão de que aquela pessoa ela pode tornar-se um homem de Deus, verdade. Alguém que talvez ele não vai se tornar um pastor, mas talvez ele vai ganhar um pastor. Claro. Ele vai ganhar alguém que vai ser um pastor, que geralmente acontece isso. Sim. Né? A pessoa só é a chave para que uma grande porta seja aberta. Então, foi o caso do seu sogro. A visão celular, ela seu dá sogro, né? Ele orou, é a semente que virou. Mas eu não converti lá, converti Sim. em outro ministério, dentro da visão celular, que pôde alargar mais o propósito que Deus tinha. É verdade. Entendeu? E hoje, pastor, ainda existe igrejas que são muito, que parece que tem medo da competição. Parece que fica dentro do ministério, um competindo com o outro, com medo de... peraí, se eu ensinar para fulano, eu vou perder o meu cargo. É porque acontece assim, isso é muito... Como eu diria, não tem uma palavra assim... Mas também existe a questão
que eu entendo dessa forma, da responsabilidade. Sim. Porque cada líder entende o nível de responsabilidade que ele tem. Sim. Então, pode vir o que vier lá, pode ser o que estiver acontecendo Sim. lá, mas ele diz, mas minha responsabilidade é essa. Deus me entregou isso daqui E eu preciso... para não correr o risco de entregar um mau trabalho. Então, assim, não é um pensamento errado. Sim. É o dele. Ele foi acostumado àquela cuidadoso, forma. Né? Dizer assim, não, eu vou prestar conta disso daqui. Para mim não perder o controle, eu fico aqui mesmo. Sim. E também é importante porque Deus trabalha... tem a sua multiforma. Não tem jeito, multiforma. Então, às vezes a gente... É como uma casa. Eu falo que né? ministério é como uma casa, né? Tipo assim, nós somos em 4, eu, né, e meus irmãos, mas cada um tem um jeito de administrar a sua casa. Com certeza. Né? E tudo dá certo no final. Certeza. Né? Aí é por isso que a gente às vezes tem que respeitar isso, tem que entender o outro. É verdade. Quando a gente senta, você tem essas oportunidades, e eu também, assim, agora, à frente assim, da UMEBAC, a gente senta com os pastores, e quando a gente ouve cada um, pode ter 100. Sim. Quando você ouve a realidade de cada um, aí você compreende cada um. Mas por que o jeito do pastor fulano? Por que o pastor é mais calado na dele? Calado, ali ele já sabe que é melhor ele ficar calado. Quietinho. Aí tem aquele que... Mas aí você já sabe a realidade. Por isso que torna o corpo, né, pastor? Tornou o corpo. Essa diferença que torna o corpo, que a mão não faz a mesma função que os olhos, né, que a orelha, que os pés. Né? Ministérios que são mais voltados para adoração, ministérios que são mais voltados para intercessão, outros ministérios são mais voltados para o evangelismo, outros ministérios são mais voltados para o estudo da palavra. Verdade. Então, assim, tem suas particularidades. Verdade, cada ministério tem. E Deus faz isso porque Deus quer salvar todo mundo. Isso aí Paulo disse a Timóteo, né? Sim. Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Amém. E aí cada um adapta onde se acha melhor. Né? Também para as pessoas, né? Por exemplo, eu não gosto muito daquela igreja. Eu me adapto melhor naquela outra. Isso. Né? Então Deus fala, vai, né? E não vai ter desculpa. Não. Ei, chegar no céu, epa. Não vai ter desculpa. A palavra diz que não vai ter desculpa. É verdade. Deus abre as portas para que todos possam ser. Agora a decisão é de cada um tem que decidir. É verdade. Isso. Estava ministrando semana passada sobre isso, falando sobre o livre-arbítrio. É uma ferramenta muito forte, né? Muito poderosa que o Senhor deu a cada um. Então, por mais que tente, o diabo, que é o nosso adversário, ele não tem o poder de decidir por nós. É verdade. E Deus, na sua onipotência, nos deu esse livre-arbítrio no qual ele não interfere. A decisão é nossa. Deus move, Deus auxilia, Deus protege, Deus... mas no que se diz, eu decido, é eu que decido. Deus ele não decide por mim. Verdade. Deus ele não decide. Ele é tanto que a salvação foi estabelecida desde a fundação do mundo. E quem quiser toma posse dela. Tá aí. E quem não quer? Tá aí. Quem não quiser, não vai ter desculpa no e Deus não vai obrigar e não vai ter desculpa. Entendeu? Mas isso é importante. É verdade. Pastor, foi um bate-papo muito bom. E eu queria que o senhor deixasse uma palavra para quem está nos assistindo, quem está do outro lado, né? Eu sei que isso vai alcançar esse testemunho seu, essa entrevista sua, vai alcançar muitos lugares que a gente nem imagina, né? Que há pessoas que né, nunca foi a uma igreja, tem aquela resistência, peraí, eu vou assistir esse vídeo, porque muitas pessoas já disseram para mim, Cris, eu nunca fui a uma igreja, não gosto de igreja, mas eu assisti aquela entrevista tal, eu ouvi falar aquela palavra, aquilo mexeu comigo. Então, o que o senhor deixa hoje para quem está nos assistindo? Olha, Cris, eu costumo dizer na igreja, e que quando a gente tem a oportunidade, como você está perguntando aqui, que não existe essa questão de que eu converti hoje e eu estou liberto, é aquele papo que a gente estava falando no início, antes da entrevista, e que eu agora já sou perfeito e que eu estou acima de todo mundo. Não existe isso. Nós estamos em constante processo de libertação. É verdade. A salvação Jesus liberou. Sim. E agora eu luto para que até que ele volte eu possa, né? Permanecer. Paulo diz, para que ninguém tome sua coroa. Então você
permanece firme. Verdade. Aqueles que ainda não se decidiram ou buscam se realizar ou preencher aquele vazio que todo cristão e não cristão sabe que existe um vazio dentro do ser humano que precisa ser preenchido. Todo mundo sabe que esse vazio, e quem não sabe, é realmente essa conexão, essa ligação direta com Deus, que só pode haver através de Cristo. A palavra mais conhecida é Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Amém. E ninguém vai a Deus se não for por Jesus. Verdade. Esta é a palavra que eu deixo aqui, já fazendo essa consideração, agradecendo a você, Amém. ao seu canal, ao trabalho que você tem desenvolvido com os pastores. Algo muito Amém. importante é você ter sido instrumento de Deus, juntamente com a sua família. Você vê aqui, verdade. né, seu esposo auxiliando, seus filhos Sim, auxiliando, né, a sua casa à disposição para poder o Senhor entrar também através de nós, através das pessoas, para poder declarar realmente o reino dele, a glória dele, o projeto dele para a humanidade. É salvação. Basta as pessoas quererem tomar posse. E Deus fará e verá a glória de Deus. Então, que Deus te abençoe. Muito obrigado, viu? Eu em que nome lhe agradeço. De Jesus. E nós estamos à disposição. Amém. Iremos sim programar com os pastores a por MEBAC favor, para né? um momento como este, uma palestra, para que você possa estar também partilhando seus conhecimentos, os dons que Deus te deu relacionados ao propósito da obra dele, para que a gente possa aprender mais e nos libertar mais, né, daquilo que tanto nos prende e nos impede realmente de estar livres, verdadeiramente livres. Amém. João 8,36, se pois o Filho vos libertar, amém, verdadeiramente sereis livres. Deus abençoe, forte abraço, amém, a paz do Senhor Jesus. Eu lhe agradeço muito, pastor, pelo senhor ter tirado esse período, nesse tempo, para estar aqui conosco. A gente sabe que não é fácil, né, abrir a sua agenda, porque é muita coisa, é pai, esposo, né, pastor, e trabalha fora, né, mas Deus preparou esse momento, né, e eu louvo a Deus pela tua vida, pastor, de ter aceitado, né, estar aqui com a gente. Meu esposo está ali fazendo café pra gente, né, e muito obrigada, que Deus continue, pastor, abençoando sua casa, sua família, seu ministério, viu, que o Senhor continue sendo usado por Deus para estar aí, né, rompendo e levando a palavra de Deus para essa nação e outras nações. Amém, glória a Deus. Amém. E vocês, muito obrigada por ter estado conosco até aqui. Continue nos assistindo, nós temos vários vídeos em meu canal, busque aí no meu canal. Você que não é inscrito, se inscreva, comente, compartilhe ao máximo. Isso aqui, gente, é para a glória de Deus. Tudo que nós fazemos é para a glória de Deus. Amém. É para que o nome do Senhor seja propagado. É para que o evangelho chegue até a tua casa, até você. Porque quando, como o pastor falou, no final não vai ter desculpa. Eu não ouviu porque aquela tarde o pastor Valnei, ele foi usado por mim, o Senhor vai te dizer isso. E houve um vídeo, você assistiu aquele vídeo, falou da minha palavra, falou do evangelho, da importância de servir ao Senhor. Então não terá desculpa, né, pastor? A palavra diz que o juízo vai ser sem misericórdia. Verdade. Então, desperta. Amém, queridos? Muito obrigada e até mais. Eterno Deus e poderoso Pai, eu te louvo nesta tarde, te louvo neste momento no qual o Senhor preparou para estarmos aqui, falando, Senhor, do teu grande projeto de salvação. Aleluia. Quero te agradecer mais uma vez pela vida de Cristiane, pela vida do esposo, da família dela, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor continue usando ela como canal, para que o Senhor possa adentrar nos lares através das redes sociais, Senhor, e proclamar, meu Deus, o teu grande projeto que o Senhor tem realizado na vida de tantas pessoas. O Senhor alcança vidas para alcançar mais vidas, para transformar vidas, para libertar vidas, e o propósito de tudo isso é o teu grande amor por todos. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, nós te rendemos graças, te louvamos e te agradecemos neste momento. Que o Senhor abençoe a vida de cada uma das pessoas, Senhor,
que terão acesso a este vídeo, a este podcast, ou pode crer, como está denominado. Meu Deus, que o Senhor alcance o coração, a vida, a mente, o lar, a família de cada pessoa, Senhor, para que eles sejam realmente abençoados e entendam que o seu grande amor pode lhes alcançar, transformar as vidas e salvá-los para a glória do nome santo do Senhor. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.